Então, pessoal, o discípulo João, discípulo amado, ele diz isso aqui, ó, versículo 18. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é que o revelou, tá? Se você pegar a tradução aí das duas palavras Deus, é Theos, tá? Então, ele está dizendo que ninguém nunca viu o próprio Pai. Somente quem viu o próprio Pai foi o Deus unigênito. Então nós já sabemos que esse Jesus que está no seio do Pai, que o revelou, ele é muito especial, tá? Ele tem um contato com o Criador que nenhum ser tem, né? Isso aqui, ponto. Para algumas pessoas, aqui no texto, lá no início, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio era o Verbo. Quem é esse Verbo? Jesus. E esse Verbo estava com quem? Com Deus. E esse Verbo era Deus, tá? Aí começa o texto a dizer, ele estava no princípio com Deus. Ele quem? Jesus, o Verbo. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João está nos dizendo que Jesus está participando da criação de todas as coisas, tá? A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Aqui João está dizendo que Jesus era a luz dos homens, ele era a luz, e nele estava a vida. Que vida? Jesus é chamado de Pai da eternidade, ou seja, a vida que João está falando aqui é a única vida possível além dessa que Jesus veio nos dar. Por ele ser Pai da eternidade, ele foi o autor da eternidade. A morte e a ressurreição dele transformou ele em Pai da eternidade. Ele já sendo profetizado lá por Isaías, que ele é o Pai da eternidade. Porque é ele que gera em nós a eternidade. Não foi o próprio Pai que morreu na cruz, e sim Jesus. Então ele nos comprou, isso você tem texto, para Deus Pai. Ele comprou todos nós que estávamos perdidos, ele se torna Pai da eternidade porque ele consegue nos trazer a eternidade. Ele veio sofrer devido à queda de Adão, né? Ele veio sofrer para nos possibilitar a um dia estarmos com Deus. Então ele não tinha nada a ver com essa situação aqui. Ele criou todas as coisas, ele criou o homem, ele é participante de todas as coisas, como diz aqui o texto. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, por meio dele, né? Ele estava ali, através, né? Então, todas as coisas foram feitas por meio dele. E sem ele, sem Jesus, nada do que foi feito se fez. Ou seja, nada que foi criado foi feito sem ele, né? O texto é bem nítido. Aí começa a falar que houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João Batista, né? Esse veio para testemunhar, para testificar. Então João está explicando para o pessoal lá da época, para que todos crescem por intermédio dele, mas ele não era a luz. Ou seja, João, alguns poderiam acreditar que João era a luz, mas o João está dizendo, o próprio João Batista não era a luz. João está dizendo que o João Batista não era a luz que os homens acreditavam ser, mas veio para que testificasse da luz. E o próprio João, ele fala isso, né? Que acerca de Jesus, que batizava com o Espírito Santo e com fogo, ele não era digno de atar as correias da sandália, né? Aí a saber a luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem, ou seja, todo homem precisa ser iluminado por essa luz, senão vive perdido. O texto é bem nítido. O Verbo estava no mundo. No princípio era o Verbo, Jesus. Jesus era o Verbo, estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, de novo é confirmado. Mas o mundo não o conheceu. Ou seja, não foi dada informação ao mundo, as leis, né? Ali João está numa época em que as leis já estavam dadas, já estavam postas, ou seja, ele estava no mundo, mas o mundo não foi, o mundo foi feito por ele, mas o mundo não teve conhecimento desse ser. O Antigo Testamento não mostra resquícios de revelações e tal, mas ninguém entende. Tanto que quando foi perguntado, Jesus perguntou em Mateus 22:44, quem vocês pensam do Messias? Que eles sabiam que ia vir o Messias, né?
que seria a luz do mundo ali, o profeta dizendo que ele seria o Pai da eternidade, príncipe da paz, Deus forte, né? Acerca do Messias, Isaías 9:6, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele não é rei, ele é príncipe. Em Apocalipse ele já é rei dos reis, Senhor dos senhores, né? Então, aqui ele estava no mundo, mas o mundo foi feito por ele, mas o mundo não teve instrução, não recebeu instruções sobre ele. E quando Jesus fala, quem vocês pensam que o Messias é filho? Ah, de Davi. Aí Jesus fala, mas como Davi lhe chama de Senhor? No Salmo lá 110. Disse Javé ao meu Adone, o hebraico, né? Disse o Senhor ao meu Senhor. E ninguém sabia dizer nada, né? Por que que isso estava posto ali? Porque o Messias é desde o tempo da eternidade, ele já existia. E ali no mesmo Salmo 110 diz que ele seria sacerdote da ordem de Melquisedeque, colocando um ponto final em pessoas que acreditam que aquele texto não se trata do Messias. O único sacerdote da ordem de Melquisedeque que se torna sumo sacerdote é Jesus, que vive para sempre para interceder por nós. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas não, o mundo não conheceu, né? Veio para os que era seu e os seus não o receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhes poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Ou seja, o Consolador que é enviado, né, quando Jesus morre e nos envia o Espírito Santo, ele nos capacita a nos tornarmos filhos de Deus. Ele intercede pelas nossas fraquezas, ele ora por nós, né? Ele nos fortalece, então ele está capacitando, ele muda o coração do homem, ele nos guia na verdade, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, e o mundo não tem isso, por isso que as pessoas ficam se angustiando, tentando contrapor as ideias do cristianismo por conta dessas coisas, e fora os maus testemunhos que nós temos no meio da nossa comunidade, né? Que também atrapalham, compactuam para manchar a imagem de Jesus, difamar a imagem de Jesus. Então, nosso comportamento, nossas ações falam também muito. Mas a Bíblia se mantém pura, né? Os que receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ou seja, a cobrança será muito maior dos que muito receberam do que os de fora. Por isso que a Bíblia fala que nós temos direito de julgar os de dentro da fé, mas os de fora Deus julgará. Porque os de fora não receberam essa iluminação. Colossenses 1,13. Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho. Ele nos selou, né? Nos tornamos propriedade exclusiva de Deus. Nós fomos selados, Efésios 1,13, 2,13, sei lá. Então, nós temos declarações bíblicas. Não sei se o versículo está certo aí, no lugar, né? Certo? Mas o versículo é esse. Ele nos selou, ele nos comprou, nos tornou propriedade exclusiva, né? Então, você tem ali, aí ele fala, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ou seja, é um outro nascimento. Não se trata do você nasceu especial, né? Você nasceu na família crente, você vai ter, vai ser especial. Não. Esse nascimento não tem nada a ver com o nascimento humano, né? Não está ligado a cargos humanos. O Verbo se fez carne, habitou entre nós cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ou seja, os próprios discípulos de Jesus viram que nele havia uma glória superior, atitudes superiores de um homem, como se de fato ele representou sendo como um filho único de Deus. Ou seja, nunca vimos um homem com tanta sabedoria, com tanta santidade, com tanta paciência, com tantas características, né? E olha que João Batista foi um cara muito assim também. Dos nascidos de mulher, Jesus falou que o maior era o João Batista, né? Um homem que viveu exclusivo no deserto. E ele foi batizado no ventre da mãe dele quando Maria, com Jesus na barriga, chegou perto, né? Então, só em chegar perto, o João Batista foi batizado, né? Que é o João o que batiza, né? Ele foi batizado desde o ventre da mãe dele. Então, ele já nasce ali com um comportamento totalmente profético, né? Totalmente exclusivo. E ele é o cara que vai se manter assim até revelar o Messias. João testemunha a respeito dele e exclama: Este é o que de quem eu disse, o que vem depois de mim, e tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. João era mais velho que Jesus e era primo de Jesus, né?
Aí João não sabia que aquele bebezinho lá, que seria o Messias, não sabia. Então, quando Jesus vem, Jesus bem mais jovem que ele, disse: Este é o que eu disse, o que vem depois de mim, né? E tem contudo a primazia, quanto já existia antes de mim. Então, o Jesus viria, João Batista já estaria para ir embora, né? A missão dele teria se cumprido, mas João Batista era um pouquinho mais velho que Jesus, alguns meses. Ele veio depois, mas só que ele já existia antes de tudo, né? O próprio João Batista está dizendo isso. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ou seja, a lei ela chegou para eles, né, através do profeta Moisés, só que havia uma outra transição dessa lei, que seria a época da graça e da verdade. Jesus é o mediador de um melhor concerto, um melhor pacto, baseado em melhores promessas, né? Então a gente não está mais preso nas questões da lei, porque o Espírito Santo agora escreve no coração do homem as suas leis e o homem é capaz de viver de forma comportamental, né, digna de ser um filho de Deus, mesmo sem viver de acordo com toda a lei ali. Você vai viver de acordo com a lei, lógico, mas você não vai ter aquela severidade da lei. O seu próprio coração ele começa a ser modificado e o Espírito Santo te mostra: isso aqui não é certo, isso aqui não é bom, não faça isso, não faça aquilo. E você respeita o Espírito Santo assim como os homens respeitavam as leis, né? E boas partes daquelas leis, elas são exclusivas para um povo, né? Algumas leis vão servir para todo mundo para sempre, né? Como não matar, não roubar, coisas desse sentido que você já entende que não é bom fazer. Então, você já sabe que onde tem maldade, assim, não se deve praticar, e o Espírito Santo te dá essa consciência, né? E a lei era o que trazia essa que botava o homem na linha, né? Se não existisse leis, ia ter relações íntimas entre parentes, iam nascer crianças com deficiência, ia ter uma série de coisas. Então as leis elas foram sendo colocadas a ponto de fazer com que a humanidade tivesse sucesso e não doenças, e não problemas, né? Porque é isso que acontecia fora das nações, né? Você vê que até relações íntimas com animais os egípcios tinham. Então, a lei foi colocada e o homem piedoso ali era exigido dentro de Israel que todos seguissem a lei, né? E quem não seguisse, mesmo o estrangeiro que estivesse lá dentro praticando o mal, poderia ser dizimado ali. Então, dentro de Israel foi o lugar onde Deus estabeleceu os critérios da lei e todos ali tinham que seguir, né? Os de fora, Deus não julgava, né, dessa forma. Ele cobrava ali dentro de Israel. Então, a cobrança foi toda dentro de Israel. E alguns que se tornavam prosélitos, né, que se convertiam às leis. Eram pessoas de fora, mas que queriam praticar aquela lei. Havia possibilidade de fazer. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou, né? O próprio Paulo ele diz que ele chama Jesus, e lá em Tito 2,13, Jesus é grande Deus, Romanos 9,5 é Deus também. Só que e Paulo diz assim que Deus sujeitou todas as coisas aos pés de Jesus, mas quando diz todas as coisas, isso exclui o Pai, que a tudo lhe sujeitou. Pedro fala que ele subiu aos céus e reina à direita do Pai. Ou seja, em todo momento você vê que não existe base bíblica para dizer que Jesus é o próprio Criador, é o próprio Pai, né? É o próprio Deus Pai. Lá em Apocalipse diz que no final de tudo ele vai entregar o reino ao Pai. Então, você não vê dizendo que Jesus é o próprio Pai, tá? Jesus toma o selo das mãos do ancião de dias, toma o livro, né, para abrir os selos. Jesus é sempre mostrado como cordeiro. E o Espírito Santo, onde está lá no céu? O Espírito Santo está lá dizendo, a igreja, o Espírito Santo diz, vem Senhor Jesus. Está lá a palavra relacionada ao Espírito Santo, dizendo junto com a igreja, vem Senhor Jesus. Porque é isso que o Espírito Santo está fazendo aqui na Terra. Trabalhando para a vinda de Cristo, né? Então no Apocalipse ele está nessa imagem figurada.
E o Espírito Santo existe? Lógico que existe, porque Jesus ele fala, se eu não for, não virá o Espírito Santo, né? Se ele teve que ir, e eu rogarei ao Pai, ele vos enviará o Consolador. Porque a palavra Espírito Santo ali, a palavra é o que consola. Ela já significa o que consola, o Paracletos, né? É o que consola. O texto é bem claro e mostra que o Espírito Santo é o próprio Paulo fala que ele prescruta as coisas de Deus, né? Ele sabe a mente de Deus. Quem conhece a mente de Deus que o possa instruir? O Espírito Santo, ele tem a mente, ele conhece. Então, ali um novo personagem surge na história completamente colocado ali de forma que não tem como dizer, não, isso aqui não é o Espírito Santo, isso aqui não existe. Não tem como dizer porque ele nos guia em toda a verdade. Ele veio como outro consolador, entende? Que Jesus rogou ao Deus que o enviasse para nós, para que nós não ficássemos órfãos. Todo o texto é estabelecido nesse critério. Ah, mas o Espírito Santo não é Deus, cara. Ele é um ser muito puro e celestial, porque como é que um ser vai prescrutar as coisas do coração de Deus? Sendo que a gente sabe que o contato com Deus só se dá por meio de Jesus. E o próprio Jesus está dizendo que enviará outro consolador, né, semelhante a ele, o outro consolador. Aí Jesus fala: Ele receberá de mim, ele me glorificará, porque há de receber do que é meu. Olha só, ele me glorificará. Então, você tem textos, muitos textos que mostram a existência do Espírito Santo, depois vai vir os dons da igreja, aí nego fala assim, que o dom de língua é dom humano. Não é um dom humano, não pode ser um dom humano, porque senão seria dom. Segundo, o dom, quem tem o dom de línguas, que não são todos que têm, mas todos podem buscar ter, todos os dons podem ser buscados por meio de oração, súplica, né? Diz que quem tem o dom de línguas não conhece o que está dizendo. Paulo fala sobre isso, não entende o que está dizendo, mas o seu espírito é edificado no momento que está orando. E para que você use esse dom, você bem nítido aqui, Paulo está explicando, para que você use esse dom para a edificação da igreja, você precisa orar a Deus para receber o dom de interpretar essa linguagem. Ou seja, não é uma linguagem humana, porque você pode receber ela, orar sem saber o que você está falando, que ela vem instantaneamente para quem tem o dom. E Paulo diz que orava em língua mais do que todos, né? Mas preferia falar com palavras humanas. Olha o que ele está dizendo, que o dom de língua não é uma linguagem humana. Quando Paulo subiu ao terceiro céu e viu coisas inefáveis, ele diz que não era lícito o homem pronunciar as coisas que ele ouviu lá, e nem que ele viu. Então as coisas do céu são inefáveis. É um dom, é uma oração em línguas que o próprio espírito da pessoa ora, ela recebe aquele dom, né? Simplesmente recebe, e isso edifica o seu próprio espírito, é uma forma da pessoa se conectar mais com Deus. E quando você vai lá para o derramamento do Espírito Santo, os caras falam assim, mas como a gente está ouvindo na nossa própria língua as grandezas de Deus, ou seja, aqueles homens estavam glorificando a Deus, com um dom que eles não tinham como ele falar em todas as línguas, né? Eram homens de outra nação. Eles estavam glorificando e Deus abriu o entendimento daquelas pessoas para que entendesse o que estava sendo dito. E aí os caras começaram a ouvir o quê? Aqueles homens glorificando a Deus. Deus, tu é maravilhoso, tu é isso, tu é aquilo. Então ele fala, como que nós estamos ouvindo esses caras falando as grandezas de Deus na nossa própria língua? Então, eles não estavam falando em línguas humanas, até porque você teria que dizer uma língua universal para todos ali. Mas, na verdade, o que houve ali foi uma tradução simultânea. Abriu-se uma porta do entendimento, né, para que todos que estavam ali, alguns, né, que chegassem ali, conseguissem compreender que eles não estavam embriagados, e sim estavam recebendo um dom que os profetas antigos, como Oséias, já tinha dito que seria derramado sobre toda a carne. Então, o dom de língua edifica o espírito da pessoa. Ela precisa orar para que ela possa interpretar aquilo, para que possa transmitir na igreja, se for o caso, né?